manipulação na próprios pais da namorada. E é isso que iremos ver aqui nesse vídeo, os erros cometidos e como derrotar a menina. Lembrando que se você quiser assistir o filme e a história completa, tem na Amazon Prime Video. E vai lá assistir porque realmente está muito incrível, a produção, os atores e tudo mais. E lembrando também que aqui eu vou apontar alguns erros que na história contada pelo Daniel Cravinho tiveram e que talvez poderia ter impedido de acontecer o crime, mas não tá aqui para desrespeitar as vítimas. E esse vídeo aqui vai ser contado pelo lado do Daniel Cravinho e tem outro filme contado do lado da Suzanne von Richthofen, que foi criado esses dois filmes para a gente saber em quem a gente acredita. Por isso não se sabe se essa história aqui é verdadeira ou não, se o Daniel contou a verdade ou não. Todos os três estão errados, por terem feito o que fez, mas é isso. O diretor foi o Maurício Essa, espero estar pronunciando certo. O roteiro foi de Ilana Casoy e Rafael Montes. E antes desse vídeo começar, eu queria divulgar aqui para vocês o stream que eu tenho usado muito para construir os vídeos aqui do canal. Porque além de tudo eu tenho acesso a mais de 12 mil conteúdo de canais, jogos, futebol, anime, filmes e séries e muito mais, e tudo atualizado e com a melhor qualidade. E um preço muito acessível. E você ainda tem um teste. Se você estiver interessado, vai no comentário fixado. Dito isso, agora vamos para o vídeo. O filme começa no dia do crime, na quinta-feira, 31 de outubro de 2002. Aparece a polícia indo atender a ocorrência da Suzanne. Ela está do lado de fora da mansão com Daniel Cravinhos e com Andreas von Richthofen, irmão da Suzanne. Ela fala para o policial que quando chegou em casa viu a porta aberta e viu a luz acesa. Mas vamos começar algumas soluções ou entender algumas coisas. Por que ela chamou a polícia? Só porque a porta da casa estava aberta? E só porque a luz estava acesa? Já de começo é muito estranho, até porque poderia ser o pai ou a mãe dela, que estariam acordados naquele horário. Então os policiais decidem entrar dentro da casa. Quando eles entram, eles encontram algumas coisas jogadas no chão, como livros, papéis, e o policial entra dentro do quarto do casal, do Manfred e da Marisia, e encontra os dois sem vida. Agora aparece o Daniel e a Suzanne indo prestar depoimento, e o Daniel começa a falar a versão dele do crime. Ele começa falando que veio de uma família acolhedora e que sempre ensinou ele a verdade e as coisas certas, e aparece 3 anos antes do dia do crime, que vai a Suzanne, a Marisia e o Andreas. A Marisia quer que o Andreas comece a controlar o aeromodelismo, porque ele gosta bastante, e que o Andreas está muito retraído, e que acha que para ele se soltar mais, as aulas podem ajudar um pouco. E o Daniel já pergunta se a Suzanne vai querer aula também, mas a Marisia fala que não. E então Daniel fica ensinando o Andreas como controlar, e o Daniel pergunta se a irmã dele, a Suzanne, se ela namora. E o Andreas fala que não, que ela só faz estudar. Quando o Daniel chega em casa, ele fala para a mãe dele, a Nádia, que ele está gostando da Suzanne. E ele chama a Suzanne e o Andreas para uma competição que vai participar. Os dois aceitam e o Daniel ganha a competição em primeiro lugar. E ele abraça a Suzanne e beija ela. E ficam comemorando. Mas eles vão para a casa do Daniel, vai a Suzanne e o Andreas. E um tempinho depois aparece o Christian Cravinhos, irmão do Daniel. E o Daniel ele leva o Andreas para ver os campeonatos e troféus que ele ganhou. E logo depois aparece a Suzanne e o Christian. E o Christian chama o Andreas para ver a moto dele para que a Suzanne e o Daniel fiquem juntos. E os dois vão para a cama. E a Suzanne ela acaba empurrando o Daniel e fica encolhida. E ela fala que não é a primeira vez dela, e que é por outro motivo que ela ficou assim. E ela pediu para o Daniel não tocar mais no assunto. Mas aí o Christian ele leva a Suzanne e o Andreas para casa. Depois aparece o Daniel conversando com a Suzanne. O Daniel ele fala que o Andreas quer ganhar um aeromodelismo no Natal. E ele falou que a Marisia pode ir lá na oficina dele para ele fazer um aeromodelismo para o Andreas. Mas ela fala que melhor não, que ela não quer arriscar. Mas eles vão para a oficina do Daniel e a Marisia ela pergunta se o Daniel está em alguma faculdade. Mas a Nádia fala que o Daniel participa de muitos torneios de aeromodelismo. E o Daniel se oferece de ir na casa da Suzanne para levar um aeromodelismo que ele fez para o Andreas e para conhecer o Manfred. E a Suzanne e o Daniel Cravinhos, eles já estão namorando. Mas aí eles vão para a casa da Suzanne e lá eles ficam conversando. E o Daniel até convida o Manfred para conhecer a oficina dele e para conhecer o próximo mês, que vai ser janeiro e o aniversário do Daniel. Mas o Manfred fala que não, porque ele tem que fazer muitas coisas no mês de janeiro. Mas ele fala que não vai faltar oportunidades. E a Suzanne e o Daniel vão para o quarto. E quando o Daniel vai fechar a porta, a Suzanne fala que não, porque não pode fechar a porta do quarto. Mas aí acontece o aniversário do Daniel e a Suzanne dá um óculos de presente para o Daniel. E eles vão para o quarto. E o Daniel tem ido tomar banho, mas quando ele sai do banheiro, a Suzanne chama ele para sentar na cama e dá a ele um verdinho. E eles usam e fazem aquelas coisas. E depois aparece o Daniel falando que nunca aceitou que a Suzanne pagasse alguma conta ou viagem dele. O Daniel falou que ele mesmo pagava as contas dele. E o Daniel ele começa a preparar um churrasco para o Manfred e para a Marisia. E o Andreas fez uma prova e ele errou poucas questões. Mas o Manfred começa a se estressar com o Andreas, só porque o garoto errou pouca coisa. Ele queria que o Andreas tirasse nota máxima. Fala que se não estudar não vai morar em uma mansão igual a ele.
deles e vai ter que ficar vivendo de bicos. E o Daniel aparentemente fica bem mal por causa dos comentários. Isso também foi um erro, porque nunca julgue alguém. Só que ao mesmo tempo, o Manfred ele só quer o melhor para a filha dele. Só que se os dois se gostam, só deixa eles namorarem. Até porque impedir só vai fazer com que os dois se gostem mais. Aí o Daniel fica com a Suzane e ela fica dando iogurte para ele. E aparece o Manfred e pergunta se o Daniel não vai embora nunca. E aí o Manfred ele está bêbado e a Marisa também está bêbada. E a Suzane ela vai pegar mais iogurte. E quando ela senta no sofá, o Manfred pega uma sandália e joga na Suzane e no Daniel. E a Suzane sai gritando, falando que praticamente não quer que eles vivam. E o Daniel fica assustado, porque nunca imaginou aquela atitude do Manfred. Até porque eles só se conheciam há mais ou menos 3 meses. E o Daniel e a Suzane começam a arranjar outras maneiras de se encontrar. Porque a Marisa acabou descobrindo que a Suzane estava se encontrando escondido com o Daniel. E quando a Suzane e o Daniel estavam em um motel, apareceu o Manfred e a Suzane falou que ele tem um amante. Que a Marisa se relacionava com a cliente dela. O Daniel ele fala que não pode confirmar se isso realmente é verdade. O Andreas acaba derrubando, ele sai correndo para falar para o Daniel. Mas o Daniel fala que vai arrumar e quando ele arruma, ele leva lá na casa da Suzane, Marisa estranha, porque ele não avisou. E o Andreas fala que bem que ele poderia almoçar lá. E acaba que ele almoça lá e o Manfred pergunta se ele vai voltar a estudar. E o Daniel falou que é por causa do tempo que ele está sem. E o Manfred fala que vai viajar por um mês para a Europa, junto com a Suzane. E o Daniel não vai ter a Suzane para atrapalhar a vida dele. Aí o Daniel fica totalmente em desespero por ter que ficar longe da Suzane. E esses dias tudo ele fica triste, sempre pensando nela. Mas depois de um mês a Suzane volta e ela comprou um monte de presentes para o Daniel. E a Suzane ela vai até a casa do Daniel, mas quando eles saem tem no carro um papel escrito "Type gay". E depois a Suzane chega na casa do Daniel chorando e ela fala que o Manfred falou muitas coisas para ela. E ela fala para o Daniel que o Manfred, quando bebia, partia para cima dela e se aproveitar da situação para colocar as mãos nas partes daquele lugar da Suzane. E se fosse isso mesmo, era só a Suzane denunciar, colocar para gravar quando isso realmente fosse acontecer e denunciar para a polícia. Seria muito melhor do que ela fazer o que fez. E o Daniel fica revoltado e ele entende, por isso que ela ficava meio estranho quando eles iam para a cama. E a Suzane, ela fala que tem tudo planejado, de como acabar com o Manfred e com a Marisa. E ela fala de uma arma que o Manfred tem na casa, e eles podiam usar quando eles estivessem dormindo. E a Suzane falou para chamar o Christian, porque assim seria muito mais fácil. Mas o Christian não aceita, e ele fica até irritado com o que o Daniel e a Suzane queriam. E a Suzane começa a chorar pedindo por favor para o Christian, mas por enquanto ele não aceita. E o Daniel fala que vai assim mesmo. O que o Christian poderia fazer era denunciar o plano dos dois. Seria bem difícil ele ter que denunciar alguém que é da própria família dele, mas melhor do que ele ter colocado em prática aquele plano. E no dia do crime, o Daniel ele usa bastões de ferro e ele chama o Andreas para ir jogar em um lugar que tinha. E ele chama o Christian. E o Christian fica no caminho todo pedindo para o Daniel não fazer isso. Mas quando eles chegam lá na mansão e quando eles descem do carro, o Christian até bate a porta com força para acordar o Manfred e a Marisa. Mas eles entram e a Suzane vai ver se eles estão dormindo. E ela desce e confirma que sim. Então eles entram dentro do quarto e batem na cabeça do Manfred e da Marisa, fazendo com que os dois, o Manfred e a Marisa, acabem não sobrevivendo. E o filme acaba. Lembrando que essa é a história falada pelo Daniel Cravinhos. E tem a história falada pelo lado da Suzane. Se você quiser assistir, tem na Amazon Prime Video. A Suzane e o Daniel foram julgados a 39 anos de reclusão e 6 meses de detenção. E bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e comenta nos comentários. E então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, falou e fui! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.